O título é uma pergunta: por que o Natal é importante para nós? Para nós quem? Para nós, a civilização ocidental? Para nós cristãos? Ou melhor, para nós, para aqueles que já são filhos de Deus, verdadeiramente são filhos de Deus? Então a palavra de Deus diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Hoje pela manhã nós ouvimos sobre o tempo perfeito de Deus. Versículo 2: a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Então essa pergunta ela precisa ser respondida. Por que o Natal é importante? E nós, então, tendo a importância do Natal, devemos, ano após ano, batalharmos ou nos esforçarmos para não deixar com que essa data fique no esquecimento. No mundo há grupos querendo que isso aconteça. No mundo há grupos que não querem que o Natal seja comemorado, porque o Natal significa que Deus veio a esse mundo como ser humano, como homem. Jesus Cristo, ele não era só homem quando ele veio aqui, ele não era só Deus, ele era Deus homem. Não podemos separar isso. E Deus veio então a esse mundo. Deus enviou Deus. Já pensou sobre isso? Deus enviou Deus a este mundo, Jesus Cristo. Então assim, não sabemos a data que Cristo nasceu. Provavelmente os estudiosos falam entre outubro, novembro, por ali. Não importa. O que importa é que em algum momento da história, o dia 25 de dezembro foi escolhido para todos aqueles que são filhos de Deus, e na verdade, o mundo ocidental, e na verdade, os que são cristãos, sejam nominais ou não nominais, comemorarem o nascimento do Senhor Jesus. E nós devemos passar isso de geração em geração, deve ser uma tradição. Então, como foi bonito hoje, lindo, maravilhoso, tudo que fizemos, graças a Deus, por todos aqueles irmãos e irmãs que se empenharam durante o ano, né? Os corais, as crianças. Eu sempre gosto de crianças, eu gosto de ver a igreja cheia de crianças, assim, eu gosto. Se a igreja fosse uma creche assim inteira, eu, para mim, estaria feliz da vida. Eu gosto de ver as crianças berrando, correndo, se machucando, chorando, rindo, brincando. Eu gosto, de ver a igreja assim. Eu acho que a igreja fica viva, fica vibrante, com crianças, adolescentes, Então, quanto mais criança, melhor. Elas não são incômodas, muito pelo contrário. Mas tudo que foi feito, todo o esforço daqueles que trabalharam durante o ano, com as crianças, o coral e outras programações, foi feito para honrar o nome de Cristo, do nosso Senhor, do nosso Salvador. Ouvimos aqui também um versículo em espanhol, em português, em libras, os especiais, e tudo por causa que ele merece, ele é merecedor. Nós ganhamos o presente quando recebemos Cristo nesse mundo. Mas, e que presente maravilhoso que nós recebemos. Então, o que nos resta agora é ficar para sempre o adorando, eternamente, fazendo sacrifícios de louvor a Ele, como fala Romanos. A palavra Natal o significado da palavra Natal é algo simples. Todos que estão aqui já passaram pelo Natal. Todos nasceram. A dona Lia trabalha lá no hospital, sempre tem Natal, nascimento de criança lá. A palavra Natal significa dia de nascimento, ou dia em que alguém nasce. Então, o meu Natal foi dia 4 de fevereiro de 1974. Estou ficando velhinho,
né? E o meu segundo nascimento espiritual foi quando eu tinha 18 anos de idade, verão, quando eu tinha 18 anos de idade. Conheci a Cristo. Então, para nós, o Natal é o dia que comemoramos o nascimento de Jesus, dia 25 de dezembro. Mas como diz o hino, né? Para morrer nasceu Cristo. Nós temos um hino. Para morrer nasceu Cristo. Cada um de nós, depois de ter nascido e tornado consciência de quem é, não deseja morrer. Alguém aqui, né? Deseja isso? Tem momentos da vida que a gente pensa, todo mundo passa por esses pensamentos imprudentes, esses pensamentos nécios, né? Eu quero morrer. Jeremias pensou assim também, se eu não me engano, Isaías, não lembro agora, Jó, né? O sofrimento foi tão grande que, se eu não tivesse nascido, eles pensaram, né? E nós muitas vezes pensamos dessa forma nécia, mas geralmente nós não pensamos assim. Nós nascemos e ninguém pensa, eu quero morrer logo, né? Vou planejar isso. Não, nós existe um certo medo da morte, porque a morte não é normal. A morte não é normal para o ser humano, Deus não criou a morte para nós. A morte entrou por causa do pecado. O pecado entrou, veio a morte. E nós somos todos condicionados a isso. Então, mas Cristo, Ele, como diz o hino, nasceu para morrer. Ou como o hino diz, na verdade, nas palavras do hino, para morrer nasceu Cristo. Ele nasceu com esse objetivo, para morrer. Agora, mesmo que cada um de nós não deseje isso, e não planeje isso, é uma certeza que cada um de nós temos. Dizem que é uma das únicas certezas, né? O pessoal por aí diz, uma certeza eu tenho, que eu vou morrer um dia. Para eu que já conheço o Cristo, eu tenho duas certezas, para que eu vou morrer e para onde que eu vou, eu sei. E para onde quem não tem Cristo vai. É uma certeza que eu também tenho. Não tenho só certeza que eu vou morrer. Tenho a certeza de para onde que eu vou, porque tenho Cristo. E para onde vai aqueles que não têm Cristo. Muito bem. Então Cristo foi diferente. Ele veio para morrer. Ele nasceu com o propósito definido para morrer. E por que morrer? Para que através de sua morte e sua ressurreição nos dá a salvação da nossa morte eterna. Cristo morreu para pagar nossa dívida perante Deus e ressuscitou mostrando que venceu a morte e para dar esperança àqueles que depositam sua fé nele, que também um dia serão ressuscitados. Não ficarão na morte eternamente, como os demais que não colocaram sua fé em Cristo. Veja novamente o versículo 4. Mas quando chegou a plenitude dos tempos, ou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, Maria, né? Nascido debaixo da lei. Deus enviou Deus a este mundo. Deus enviou Deus a esse mundo. O Pai enviou seu Filho a esse mundo para nascer de uma mulher humana, debaixo da lei, e ter um pai humano, o criando, que foi José. E Deus fez isso no tempo certo, no tempo perfeito, planejado desde a eternidade. Muitas vezes nós oramos, Senhor Deus, apressa tal coisa na minha vida, né? Faz tal coisa rápido, mas para Deus não existe fazer algo rápido, devagar ou demorar. Não existe para Deus isso, porque Ele está fora do tempo. Ele administra o tempo. Ele criou o tempo e colocou nós condicionados ao tempo. Então para Deus não existe essas palavras rápido, devagar. Não existe isso para Ele. Para Ele existe só o momento correto de fazer as coisas. Para nós não. E foi o momento correto, exato, de Ele enviar o seu Filho Jesus naquela época. Muitas vezes, muitos cristãos, eu já pensei assim também, logo no início da minha conversão,
Eu ficava lá, divagando, nossa, já pensou se eu tivesse nascido na época de Jesus? Nossa, como seria legal, né, ter nascido lá na época de Jesus e ver ele lá. Mas depois a gente vai amadurecendo na fé e cheguei ao ponto que eu disse: Senhor Deus, obrigado, porque o Senhor escolheu eu nascer nessa época, na pós-moderna. E o Senhor me deu graça e me deu condições de eu ser sua testemunha fiel nessa época. De repente, se eu tivesse nascido naquela época, poderia ser que eu fosse um daqueles que disse: crucificam! E não andasse com ele. Então, assim, agradeça ao Senhor por Ele ter te escolhido você nascer nessa época. Porque Ele dá a você condições necessárias para que você consiga vencer as tentações e ser uma testemunha fiel dele nessa época. Porque Ele precisa de testemunhas em quaisquer épocas. Ele escolheu você para esta. Ele escolheu nossas gerações para as próximas épocas. Então Cristo nasceu na época correta, certa, perfeita de Deus. Deus enviou Deus nesse mundo. E esse versículo, ele mostra as duas naturezas de Cristo: a divina, quando ele fala filho, e a humana, nascido de mulher. Então Cristo precisou se tornar um mero ser humano, viver nesse mundo em meio a toda a sua sujeira para nos resgatar dela. Jesus Cristo escolheu se submeter a tudo isso, em que cada um de nós já vive, em meio a toda a corrupção humana, por causa de seu grande amor para com os seres humanos. Ele fez isso. Nós, quando escolhemos algo novo em nossas vidas, vou escolher uma nova igreja, vou procurar uma igreja boa, vou escolher um novo emprego, um emprego bom, vou escolher uma cidade boa, e assim por diante. Nós não queremos coisas corruptas, desonestas, feias para as nossas vidas. Cristo, ele escolheu, não para a vida dele, mas ele escolheu vir no mundo corrupto e viver no meio de pessoas corruptas. E por que nós não escolhemos isso? Porque nós temos algo em nosso coração chamado egoísmo. E nós sempre pensamos em nós. A gente não pensa no próximo, no outro. Eu vou pensar em mim, eu não quero nem saber. Eu vou escolher o melhor. Claro, eu não estou falando agora de certas escolhas que a gente tem que fazer pelo melhor. Por exemplo, vou escolher uma igreja boa, que prega a palavra de Deus. Vou escolher uma seita que ensina diferente a palavra de Deus, né? Mas nós temos essa tendência de sempre escolher o que é bom para mim. Se vai prejudicar o outro, não me interessa. Ou vou escolher, não, é bom para mim. Mas Cristo, ele escolheu viver no meio de seres humanos pecaminosos, pecadores, corruptos. Jesus Cristo escolheu viver no meio de mim e de você, comigo e com você. Porque aqueles seres humanos que Cristo viveu naquela época eram corruptos e pecadores igual nós somos na nossa época. Não muda nada. Aqueles seres humanos que Cristo precisou resgatar na época que ele veio são os mesmos que ele precisa resgatar hoje em dia. Então olha que presente que nós ganhamos. Estávamos perdidos. Estávamos vivendo em nossas corrupções, em nossos pecados. Estávamos sem esperança alguma. Não existia nenhuma forma, a não ser a única forma: Cristo vir a esse mundo para morrer em nosso lugar e pagar a nossa dívida. Era a única forma, não tinha outra. Não existe procurar uma religião, é Cristo. Não existe procurar outro livro que não seja a palavra de Cristo. Não existe outra forma, é só Cristo. E ele pensou lá com ele: olha, é a única forma, não tem outro jeito. Mas um anjo podia vir lá perto de Jesus e dizer: olha, deixa eles, não vale a pena. Ou, mas
Jesus, eles nem sabem disso. Não vê que eles olha para baixo, eles seguem um monte de religiões, eles seguem um monte de igrejas, eles seguem um monte de outras coisas que não é da palavra de Deus, e eles pensam que estão certo. Eles nem pensam que a única forma de ser salvos é o Senhor ir lá morrer por eles. Então deixa eles quietos. Deixa que eles caem no buraco, eles nem vão perceber. Não, eu estou falando que um anjo poderia fazer isso, não aconteceu isso. O que aconteceu foi que Cristo olhou e disse: olha, estão todos cegos, cada um andando pelo seu caminho, como fala em Isaías, cada um procurando o seu jeito de se salvar. Eu vou para lá, eu vou lá viver no meio deles, vou sair de onde eu estou, vou ser torturado, vou ser insultado, vou morrer naquela cruz, que é o meu presente de Natal para eles. De repente aquele anjo podia dizer, ou já veio outros anjos lá, olha Jesus, mas o Senhor conhece o futuro e sabe que alguns deles não vão crente. Mas Jesus disse, sim, muitos não vão crer, mas alguns vão. E vale a pena vir por esses alguns. E Cristo veio a esse mundo sabendo que valeu a pena vir por causa minha e por tua casa. Que maravilha isso. O que diz lá em Isaías, né? Que ele viu o fruto do seu penoso trabalho. E ele continua vendo, valeu a pena eu ter morrido pelo Rafael, pelo Israel, pelo pastor Mário, pelo Marcos, e assim por diante. Né? Valeu a pena. Então Cristo precisou se tornar um mero ser humano e viver nesse mundo, em meio a toda a corrupção dele. Por causa do seu grande amor. Agora veja o versículo 5. A fim, com qual propósito? A fim de redimir o que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Deus se submeteu à sua própria lei, para redimir o que estava debaixo da lei. Ou seja, a lei diz que algo é pecado, e também diz que o pecador não pode herdar a eternidade com Deus, e ainda diz que todo homem é escravo do pecado por causa da lei, porque não há ninguém, nenhum ser humano que consiga cumprir com a lei. Então olha como que a lei é. A lei ela diz assim, ó, aquilo é pecado. Ah, aquilo é pecado? Sim, aquilo é pecado. Pois é, eu faço aquilo. Então você é um pecador. Você descumpre com a lei. Ah, mas então eu vou deixar de descumprir. Você não consegue, porque você é escravo do pecado. Você consegue por alguns dias, logo você está lá de novo, pecando. E a lei também diz que todo pecador vai viver eternamente longe de Deus, porque é um pecador. Então eu não tenho chance alguma, não. A não ser que alguém pague a tua dívida que tu tem com Deus. E Jesus Cristo pagou as minhas dívidas do passado, as minhas dívidas de hoje e as minhas dívidas que eu vou ainda cometer amanhã. Deus pagou pelos pecados que eu fiz do passado, pelos pecados que eu cometi hoje e os pecados que eu vou cometer amanhã. Já está tudo pago. Isso é maravilhoso e incrível, assustador ao mesmo tempo. Como pode? Ah, mas então quer dizer que amanhã eu posso pecar à vontade, a reveria e pronto. Não, quem tem um pensamento desse nem filho de Deus é. Porque quem tem o Espírito Santo dentro dele não, é uma pessoa que não vai ter esse tipo de pensamento. Uma pessoa que é filho de Deus, ela vai ter temor a Deus, ela vai dizer, olha, tudo bem, ele pagou pelos meus pecados que eu vou cometer essa semana, mas eu vou me esforçar para agradá-lo. Eu não quero cometer, mas eu sei que vou cair. Então isso é algo maravilhoso. Então somente sobre aqueles que colocam a sua fé nele, que a justiça de Deus é imputada. Ou seja, por isso que Cristo veio, para cumprir com a lei. Cristo foi o único que conseguiu cumprir com a lei. Ele viveu aqui e não pecou. Ele cumpriu toda a lei de Deus. Então ele é o único que tem o direito de imputar a justiça dele, que ele recebeu. Único, não existe ninguém. Porque como ele cumpriu toda a lei e nunca pecou,
cumpriu toda a lei, nunca pecou. Então, ele tem a justiça dele. E eu tenho a minha. Qual que é a minha justiça? A minha justiça é falha. A minha justiça é corrupta. A minha justiça é desonesta. Porque eu não consigo cumprir a lei. Então eu sou um injusto. Então eu não tenho justiça. A minha justiça própria, ela não alcança o requisito de Deus, de pureza de Deus, de justiça de Deus, para que eu seja perdoado. Ou seja, o que eu tenho eu não consigo pagar o que eu devo. Essa é a grande verdade. Então, Jesus Cristo cumpriu toda a lei. E ele, então, a justiça dele é perfeita. E quando eu reconheço tudo isso, ele imputa a sua justiça sobre a minha vida, ou seja, ele empresta da sua justiça para mim. E ele diz: ó, Rafael, está aqui, ó. A minha justiça ela é pura, ela é eterna, ela é válida. Com a minha justiça você consegue pagar a sua dívida. Está aqui, ó, a minha justiça. Já que você creu em mim, está aqui, ó, uma parte da minha justiça. Agora você pode apresentar a Deus. Eu pego a justiça de Cristo e digo: Senhor Cristo, ó, essa justiça aqui que eu estou apresentando para o Senhor me perdoar não é minha, é de Cristo. É como se Cristo pegasse assim, ó, eu não tenho dinheiro suficiente para pagar o crime que eu cometi, né? Então Cristo vem e diz: ó, está aqui a parte que lhe falta, vai lá e paga. Não é? Foi isso que ele fez. Então, mas somente sobre aqueles que colocam sua fé em Cristo. Os outros que não entregam sua vida a Ele ainda continuam debaixo da lei. São considerados culpados porque a justiça de Cristo não lhes foi imputada. Mas aqueles que entregam as suas vidas a Cristo são considerados inocentes por causa da imputação da justiça de Cristo sobre a vida deles. Então, eu já fiz isso algumas vezes, vou fazer de novo. Ó, o meu óculos é você. Está aqui, ó, já consegue enxergar? E a Bíblia é Deus. Então, olha como é que Deus vê você. Ele vê diretamente, né? Ele vê todas as tuas impurezas, ele vê toda a tua injustiça. Agora, quando você começa a crer em Cristo, o aparelho aqui é Cristo, tá? Olha o que acontece. Deus vê você em Cristo agora. Por Cristo, Deus vê a justiça de Cristo. Sem Cristo, com Cristo. Sem Cristo, com Cristo. Como que você está hoje? Aqui? Ou aqui? É isso que Gálatas está falando. É isso que Paulo está falando aqui. Essa carta que Gálatas escreve, Paulo escreve, as igrejas que estavam na Galácia, eram judeus que foram convertidos ao Evangelho, mas eles estavam querendo voltar à lei. E Paulo diz: olha, não sejam loucos, vocês saíram de algo ruim que não é bom, não voltem atrás, continuem, permaneçam na fé, no Evangelho, em Cristo. Mas aqueles que entregam suas vidas a Cristo são considerados inocentes, por causa da imputação da justiça de Cristo sobre a vida deles, a minha vida e a sua. E desta forma, eles são filhos de Deus por adoção. Não é isso que fala o versículo? Olha o versículo 5 novamente. A fim de redimir o que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Então, assim, nós não tínhamos pai. Nós éramos escravos do pecado. E Cristo veio e nos libertou, nos deu liberdade. E agora eu sou livre, mas ainda não tenho pai. Eu fui livre do pecado. E Cristo veio e disse: bom, você era escravo do pecado, colocou a fé em mim, e eu te livrei agora das algemas do pecado. Você está livre. Mas não é só isso, você não está livre e não precisa ficar abandonado nesse mundo. Vem cá, eu vou te adotar. Você vai ser meu filho. Você vai ter um pai, você vai ter uma família. E graças a Deus que nós temos, onde nós formos, sempre uma igreja, irmãos, em Cristo. Apesar dos apesares, apesar das falhas, apesar dos espinhos, nós temos uma irmandade. E que viveremos eternamente. E um dia seremos aperfeiçoados. Então, aqueles que entregam suas vidas a Cristo são considerados inocentes por causa da justiça de Cristo, e dessa forma eles são filhos de Deus por adoção.
éramos escravos do pecado, em Cristo fomos livres. Mas nós fomos libertos, mas sem rumo. A justiça de Cristo nos libertou da escravidão do pecado, nos tornou livres, mas saímos sem nada, saímos sem rumo, saímos sem objetivo, sem posses. Então Cristo, Deus Pai, em Cristo Deus Pai nos adotou em sua família, e passamos a ser livres do pecado, com um rumo, com um objetivo, com uma família. Todos aqui devem conhecer a história do Holocausto, e todos já devem ter assistido algum filme mostrando, os americanos aliados chegando nos campos de concentração e libertando aqueles judeus. E alguns pensaram, amém, glória a Deus, aleluia, sei lá, o que pensaram? Estamos livres, mas não temos nada. Para onde nós vamos? O que nós vamos fazer? Como nós vamos sobreviver? Nós vamos morrer. E os aliados disseram, calma, nós não vamos libertar vocês e soltar vocês aí, nesse frio. Não, nós vamos resgatar vocês, levar vocês para a nossa pátria, nossa nação, para que vocês possam se reestruturar e aí sim começarem a andar por suas próprias pernas. Foi isso que Cristo fez conosco. Ele nos tirou lá do campo de concentração e depois a gente ficou assustado, e agora o que eu vou fazer da vida? Não tenho nada? Até minha saúde está debilitada. Cristo disse, calma, Rafael, eu vou te adotar, você vai para minha casa, você vai morar comigo. Eu vou te dar roupa, eu vou te dar comida, eu vou te dar tudo que você precisa para você ser reestruturado. Foi isso que Cristo fez com a minha vida, com a sua vida. Versículo 6. E porque vocês são filhos de Deus, e porque vocês são filhos, Deus enviou de seu Filho, do Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba Pai. Olha que maravilha, olha o processo. Escravo do pecado, coloquei a fé no Salvador, fui liberto, mas não tenho objetivo rumo, fui agora então adotado na família de Deus. E o próximo passo, Deus colocou o Espírito dele dentro de mim. Eu sou filho de Deus agora de verdade. Quando alguém é adotado, assina um papel lá, adoção. Esta adoção, o Espírito Santo de Deus é o selo dele. Ou seja, a assinatura, você é filho de Deus. Não tem volta, você é filho dele agora. O Espírito Santo é o selo de Deus da nossa adoção. Isso é maravilhoso. Mas ele fala algo a mais ali, eu não lembro, Abba em hebraico ou aramaico, que quer dizer pai. Porque ele diz assim, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito, seu Filho, o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, aos seus corações, o qual clama Abba Pai. Está dizendo, o Espírito Santo, ele clama Abba Pai, e ele faz com que os filhos de Deus clamam a Deus Abba Pai. Ou seja, um filho de Deus reconhece que Deus é seu pai. Ele tem certeza que ele é filho, porque ele chama Deus de pai. E como que alguém consegue fazer isso? Só tendo o Espírito Santo habitando dentro dele. Essa pessoa consegue, eu tenho certeza de quem eu sou filho. Absoluta. Eu tenho certeza onde eu vou morar. Eu tenho certeza de quem é meu pai hoje. Porque eu tenho o Espírito Santo dentro de mim que confirma com o meu espírito, com a minha alma, com a minha mente, que eu sou seu filho. Então, esse é o penhor, ou a garantia de que somos filhos de Deus. Deus Pai enviou o Espírito Santo para habitar em nós. E antes que não tínhamos desejos de ser filho dele, agora, pelo Espírito Santo que habita em nós, o desejamos dia e noite. É pelo fato de termos o Espírito Santo em nós que conseguimos chamar Deus de nosso Pai. De forma verdadeira, de forma honesta. E o versículo 7, assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Olha o processo. Escravo do pecado. Depois, liberto, colocando a fé em Cristo. Depois, adotado na família de Deus. Depois, recebe o penhor do Espírito Santo habitando dentro de você. E agora, eu sou herdeiro, porque eu sou filho, eu vou receber. Mas Deus vai morrer um dia e vai me dar o céu? Não, o céu eu já tenho, claro, ele não vai morrer nunca. A gente herda aqui, nessa vida, quando
falecer, ou pode até herdar antes de falecer, nós temos uma história assim na Bíblia, mas nós vamos herdar tudo de Deus, porque somos filhos dele, porque se eu não fosse filho de Deus, eu não ia herdar nada, nem o céu, nem nada, nem a eternidade, nem a salvação, nem as bênçãos espirituais que eu recebo nesse mundo já, nem as bênçãos de Deus, nem a proteção dele, nada, nada, nada. Eu sou herdeiro porque eu sou filho. Quem não é filho não é herdeiro e não vai herdar nada, se continuar não sendo filho. Não somos mais escravos, somos livres e filhos de Deus por adoção. Imagina alguém abrindo as portas, né? Então, lá de um campo de concentração, anunciando que todos já estão livres. Mas para onde vamos? O que queremos fazer? Não temos nada, nem força para andar, porque fomos sugados pelos nossos donos durante anos. E como nós, sugados por anos pelo pecado. E aquela voz diz o seguinte: não se preocupem, vocês não estão somente sendo livres. Toda uma nação está adotando cada um de vocês para que vocês possam se fortalecer, para que vocês possam ser restaurados à sua antiga pátria. Isso aconteceu com os judeus. Muitos ficaram nos Estados Unidos e em países da Europa, outros voltaram, né? Mas isso aconteceu com eles. É um paralelo, uma analogia de nós também, de cada um de nós. Enquanto vocês são sustentados por essa nação que os adota, vocês terão tempo para se reestruturar suas famílias e suas cidades destruídas pela escravidão, nesse campo de concentração, durante anos a fio. Vocês podem entrar naquele trem, vestirem-se com roupas quentes, tomarem uma refeição quente e partirem para o seu novo lar. Isso aconteceu com cada um de nós. Isso que aconteceu com os judeus, e Deus prometeu para eles, Deus prometeu a Israel será habitada. Jerusalém, no milênio, será habitada pelos judeus salvos, e Cristo reinará o mundo de lá. Então isso vai acontecer. E todas aquelas nações que ajudaram os judeus a serem resgatados no Holocausto, não foi uma providência de Deus, foi uma ferramenta do Senhor para ajudá-los. Mas nossas vidas eram assim também. Estávamos lá no nosso campo de concentração, escravizados pelo pecado. E Cristo veio e nos resgatou, nos tirou. E Ele disse: não se preocupe, você vai viver comigo, e vai viver eternamente comigo. Eu vou te reestruturar, eu vou te edificar, eu vou te ajudar. Não se preocupe. Então o versículo 7 afirma que nós fomos livres da escravidão e da destruição do pecado. Fomos adotados como filhos de Deus. Assim ganhamos um novo lar, uma nova pátria. E como filhos temos o direito de recebermos uma herança. Esse direito não se originou em nós mesmos, mas foi pela obra redentora de Cristo. Por isso devo a Ele tudo o que sou. E que herança é essa? A certeza do céu, a certeza da vida eterna com o Senhor Jesus, a certeza de que nunca seremos abandonados nesse mundo, a certeza de que nunca mais passaremos por sofrimentos como escravos do pecado. E no futuro, depois também, nunca mais teremos sofrimentos, porque nesse mundo ainda passamos por aflições, mas não somos abandonados. Ele nos ajuda, Ele nos guarda, Ele nos abençoa com a sua graça. É a certeza de possuirmos tudo que Deus tem prometido em sua palavra. Então, se você já foi adotado, sua herança é certa, e é melhor do que todos os prazeres desse mundo. Não volte atrás, não deseje novamente se submeter ao pecado, se submeter às profundezas do submundo, porque como herdeiros, há muitas bênçãos que receberemos ainda nesse mundo. Se você não é filho, ainda está preso à escravidão do pecado, suas energias estão sendo sugadas pouco a pouco pelo seu dono, e você está definhando nas mãos desse dono injusto e cruel, mas deseja conhecer esse bom mestre e ser filho desse bom pai, venha conhecer, venha conversar comigo, que lhe mostrarei o caminho pela palavra de Deus. Esse é o verdadeiro significado do Natal, o nascimento de Cristo, que dá ao escravo um novo nascimento. Por isso o Natal é importante para nós, que já fomos livres e adotados. Nunca deixe de ensinar os seus filhos esse significado. Nunca deixe de comemorar essa data com lembranças, até que o Senhor Jesus volte
e por tudo que o Senhor Jesus fez por você. Nunca deixe de ter a memória fresca nessa data, de que você é o que é, porque Cristo nasceu para morrer em seu lugar, lhe imputando sua justiça, e assim Deus lhe considerando inocente de algum crime. Eu quero terminar lendo aqui Isaías 55, uma mensagem de segurança e de esperança, e uma promessa aos judeus, mas que também vale para nós. Isaías capítulo 55. Eu vou ler na NVI, tá? Essa tradução aqui. Venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem como? Sem dinheiro. Comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Por que gastar o dinheiro de vocês naquilo que não é pão? E por que gastar o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom. E a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Deem ouvidos e venham a mim. Ouçam-me, para que sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Eu vou continuar aqui, tá? Mas isso, eu não sei se na sua Bíblia, na minha Bíblia as palavras de Deus estão escritas em azul, as palavras de Cristo em vermelho, essas palavras estão escritas em azul, são palavras de Deus ao povo de Israel que valem para nós também. Vou continuar aqui no versículo 4. Vejam, eu o fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Deus está falando, eu fiz de vocês, Israel, testemunha minha aos povos ao redor. Versículo 5, com certeza você convocará nações que você não conhece, nações que não o conhecem se apressarão até você, por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois Ele lhe concedeu esplendor. Isso aqui vai acontecer no futuro, tá? Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo, clame por Ele enquanto está perto. Isso vale para nós também. Busque a Deus enquanto ainda dá, ainda você pode achá-lo. Clame a Ele enquanto Ele está perto de você. Porque pode chegar um momento que Ele diga, olha, não quero mais, chega, vou lhe entregar de vez ao mundo e a Satanás, para que ele lhe destrua. Versículo 7, que o ímpio, ou o incrédulo, ou o homem sem Deus, abandone o seu caminho, e o homem mau, os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele perdoará de bom grado. Olha, o que ele está dizendo é o seguinte: não tenha medo. Será que Deus vai me receber? Se você se voltar para Ele, o versículo está falando que Ele vai ter misericórdia de você, enquanto é tempo. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Versículo 9. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então, se é assim, eu devo confiar plenamente a minha vida no Senhor. Pessoas que fazem investimentos financeiros, elas procuram confiar em vários investimentos, irmão Simara? É assim que funciona. Nós não precisamos fazer que nem os economistas, os investidores, que eles nunca têm uma confiança, e nem pode ter, 100% em tudo. Nós podemos ter 100% de confiar 100% da minha vida em uma pessoa só, que vai dar certo. Versículo 10. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazê-la brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Eu já ouvi pessoas usando esse texto aqui para conversão, para evangelismo. Não tem nada a ver, tá? Esse texto não ensina isso, não tem nada a ver com conversão. Tá? Não quero entrar agora na exegese dele, mas não fala sobre isso. Esse versículo está falando, que tudo aquilo que eu falar, eu vou cumprir. Deus está dizendo assim, Israel, todas as minhas palavras que eu já prometi a vocês, eu vou cumprir. E ele falou, o que ele falou antes? Que ele vai reestruturar,
restaurar Israel na terra prometida. Então esse versículo está falando de Israel para restabelecer eles na terra prometida. É isso que está falando. Só isso, mais nada. Não pode usar versículos para outras coisas, que é errado, é contra a palavra de Deus. Olha o que ele diz agora. Então ele diz assim, né? Ó, a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Eu vou fazer o que eu desejo, vou atingir o meu propósito, para o qual eu enviei a minha palavra. Ó, o versículo 12: vocês sairão em júbilo, porque eles estavam naquele momento escravos na Babilônia. Vocês sairão em júbilo, em alegria, e vocês serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. Então ele disse assim, ó: toda palavra que sair da minha boca eu vou cumprir. E o que saiu da boca dele? Vocês serão restituídos à terra de vocês, vocês serão libertos da escravidão, e vocês serão uma nação feliz. Isso vai acontecer. Essa palavra que saiu da boca de Deus não voltará vazia, vai acontecer. Amém. É essa palavra que eu queria deixar com vocês. Lembre-se do versículo 6. Busquem o Senhor enquanto você pode achá-lo, clame por Ele enquanto está perto. Esse é o significado natal. Cristo nasceu para que eu possa nascer espiritualmente e não morrer na escravidão do meu pecado. Então, mais uma vez, se você precisa conversar sobre o caminho da salvação, sobre a obra redentora de Cristo, sobre a eternidade, venha conversar comigo, ou converse com outra pessoa aqui da igreja que pode lhe mostrar esse caminho, que pode lhe indicar isso. Amém?